Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Que Senhor? Que Senhor? Qual Senhor nós adoraremos a todo tempo? Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que eu enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Vamos para o verso 16. Então, Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha chegado. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolheram um deles. Cortem um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que havia feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando, quem sabe não estava dormindo e precisa ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era de costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, um para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Ele empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Verso 34. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam a mesma coisa pela terceira vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e enchia a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde,
o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o único e verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, queimou a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós estamos em sua presença. Deus, nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer, nós queremos declarar que o Senhor que nós servimos e adoramos o tempo todo é o Senhor Deus de Israel. Senhor, torna isso realidade em nossas mentes, em nossas vidas, na nossa prática. Que a palavra do Senhor meditada nessa noite, porque é o Senhor que está falando a nós essa noite, entre em cada coração e em cada coração faça morada. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Elias, servo do Senhor, profeta de Deus, diante de uma possível perseguição, diante de uma possível angústia, Deus trata Elias de uma maneira muito especial. Deus usa Elias para falar ao povo de que não cairia chuva por causa da desobediência de seus líderes, por causa da desobediência dos liderados. Não desobediência ao rei, mas desobediência a Deus. Acabe estabelece em Israel o povo que deveria ser um povo santo e exclusivo do Senhor, um povo que deveria prestar adoração somente ao Senhor. Acabe, o rei, aquele que deveria dar exemplo, direciona o povo, junto com a sua esposa Jezabel, a uma adoração a Baal. Deus sempre foi o único e verdadeiro Deus. Baal nunca passou de um conto de fadas. Baal nunca passou de um Deus falso, um Deus que não existe. Mas ainda assim, ele era adorado em detrimento da adoração que deveria ser prestada apenas a Deus. O povo quebrava os altares dedicados ao Senhor e construía altares dedicados a Baal. E quantas vezes o povo que deveria ser chamado como povo de Deus tem destruído altares de adoração ao Senhor e construído em suas vidas altares de adoração a Baal. Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus de prosperidade, era o Deus que garantia, segundo o conto de seus profetas, um falso conto. Era o Deus que poderia garantir a alegria, boa colheita, que poderia garantir a prosperidade de filhos nascendo nas famílias, porque para aquela época ter muitos filhos era sinônimo de bênção. As pessoas se dedicavam ao Deus falso e buscavam nele a alegria e satisfação para sua alma. Quantas vezes o povo de Deus ainda hoje busca em seu coração satisfação para a sua vida, para a sua carne, para a sua mente, para a sua família, para o seu trabalho, satisfação que só pode ser encontrada em Deus. Uma antiga canção dizia: satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu vivo, eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Mas a gente canta isso e às vezes vai buscar em outras coisas. Você prioriza outras coisas, e a gente, há algum tempo atrás, repetia em todos os nossos cultos: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você diz que será feliz quando você conseguir ganhar um pouco mais, você diz que será feliz quando alguma coisa, algum projeto for concretizado, você diz que será feliz quando o seu time melhorar, mas a verdade é que você só vai ser feliz quando Cristo habitar em seu coração. Quando Ele for o rei da sua vida. A promessa, a profecia explanada por Elias diante da vontade de Deus
se cumpriu. O povo vive uma seca terrível. Elias foge com medo da represária, porque ele havia profetizado. Era Deus que tinha mandado a seca, mas ele é que tinha falado. Jezabel ameaça matá-lo e ele foge. É cuidado, é tratado pelo Senhor, é exortado pelo Senhor. E vive experiências com o Senhor. Se você for ler o capítulo 17, é outra maravilha de glória você ler esse texto e ver Deus agindo através de Elias, na provisão de Elias, na provisão da viúva e na provisão de todos aqueles que cercam Elias, porque o milagre do Senhor, ele acompanha aquele que é servo de Deus de verdade. E eu quero que você tome para você essa palavra, porque o poder do Senhor acompanha quem é servo. O poder do Senhor acompanha quem está com o coração voltado para Ele, quem é dedicado a Ele. Talvez essa seja a razão, porque muitas coisas ainda não acontecem na sua vida, porque o seu coração ainda não é completamente dedicado a Ele. Você tem outras prioridades, mas Jesus precisa ser o primeiro. Outra antiga canção dizia: se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o único e verdadeiro Deus, aquele que nós adoramos, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há outro, não há outro. Então não coloque outro, não invente outro, porque senão você vai viver período de seca como o povo de Israel estava vivendo, porque havia abaixado a cabeça para um rei idólatra, havia abaixado a cabeça para uma rainha idólatra, havia se rendido a uma adoração que não era adoração a Deus. E aí no capítulo 18, Deus fala com Elias: Elias, volta. Volta para Israel, volta para lá e vai dizer ao rei Acabe que agora eu vou enviar chuva. E a palavra de Deus nos diz no verso 2, Elias foi apresentar-se a Acabe. O homem que tinha fugido com medo, agora não tem mais medo. O homem que estava apreensivo pela possível perseguição, achando, e ele ainda acha nesse texto que ele é o único, e depois a gente vai ver que ele não é o único profeta que sobreviveu, porque Obadias esconde ali alguns profetas, mas que ele achava que era o único, agora ele obedece a Deus com prontidão. E cá estamos nós de novo nessa bendita prontidão, porque semana passada Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, e imediatamente, quer dizer, Deus não mandou Abraão sacrificar o filho dele na semana passada, mas na semana passada nós falamos sobre Abraão, e imediatamente Abraão obedeceu a Deus. Lembram disso? Hoje, Deus manda Elias voltar e Elias imediatamente obedece. Eu louvo a Deus porque quando Deus traz palavras como essa a nós, Ele mobiliza coração de servos. Essa semana eu vi pessoas se mobilizando em fazer a vontade de Deus, que Deus já estava mandando há algum tempo, e agora, imediatamente, elas se prontificaram a fazer a vontade de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Elias vai, imediatamente, o texto vai nos dizer que a fome era severa em Samaria. Alguns outros textos bíblicos vão trazer detalhes sobre a fome dessa época. Fome tamanha de pessoas abrirem mão de coisas extremas para saciar a sua fome. E eu não vou falar disso agora, não vou entrar nesse detalhe, porque a gente vai falar disso em um estudo bíblico de quarta-feira, provavelmente. Obadias, que era também um servo do Senhor, vai se encontrar com Elias, na parte do texto que a gente não leu. E Obadias, quando vê Elias, ele começa a se questionar se aquele é Elias de verdade, porque Acabe já havia ordenado procurar Elias durante esses últimos 3 anos e ninguém havia encontrado. Quando Elias fala assim: eu quero falar com Acabe, vai avisá-lo que eu estou aqui, Obadias fica até com medo. Obadias fala assim: Você está louco, Elias? Como é que eu vou... Obrigado. Como é que eu vou chegar lá e falar com Acabe que você está aqui, e vai que Deus te manda para um outro lugar, você some, eu vou ficar aqui com cara de tacho, e Acabe vai querer me matar. Mas Elias fala: eu vou ficar aqui,
e eu quero falar com Elias, e ele vai. Quando há esse encontro, Acabe, aquele que da última vez que tinha visto Elias, tinha ouvido sair da boca de Elias que não ia mais chover, até que Deus mandasse chuva, por causa dessa idolatria, por causa dessa adoração a Baal, não somente a Baal, mas também a uma outra divindade chamada Aserá, que era Deus do amor e da guerra, uma contradição gigantesca, né? Como pode uma deusa ser deusa do amor e da guerra ao mesmo tempo, mas era assim que era Aserá. E aí, quando Acabe se encontra com Elias, diz assim: então é o Senhor, é você que está trazendo confusão para Israel, você é o perturbador de Israel, porque para quem está em Cristo, o mundo caminha na direção contrária. E se você está em Cristo e está em plena concordância com o mundo, eu vou te dizer, você não está em Cristo. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Eu não estou dizendo que a gente deve viver em guerra com o mundo, com as pessoas que estão lá. Mas nós estamos em guerra contra aquilo que habita e reina, que é o príncipe desse tempo. Nós estamos em guerra espiritual contra tudo aquilo e muitas das coisas que vêm até nós e se apresentam a nós como normais. Se apresentam a nós como coisas que não fazem mais sentido para nós. Quantas vezes o mundo chega para nós e quer nos esfregar na cara um costume que a gente sabe que não vem de Deus, mas quer apresentar a nós como sendo algo normal. Você não rouba lá na sua empresa, não? Você não pega aquele negócio lá da sua empresa, não? Você é anormal. Todo mundo faz. Você respeita as leis? Você é um bom cidadão? Você é louco por ser um bom cidadão? Todo mundo faz isso, todo mundo faz essa maracutaia. Todo mundo age dessa maneira. E você é o único extraterrestre que não age igual todo mundo? Já dizia a sabedoria da nossa mãe: você não é todo mundo. Se você é servo do Senhor, você não é todo mundo. Você é diferente. E é por isso que o mundo olha para a gente, às vezes, com um jeito assim de tumultuador, né? E Elias é isso que Acabe enxerga no Elias. Até que Elias fala assim: eu não estou causando tumulto nenhum em Israel. Eu não sou o perturbador de Israel. Mas é o Senhor e a sua família que estão levando Israel para o buraco. É o Senhor e a sua casa que estão afundando Israel no mar de idolatria. É você. E não coloque a ponte dedo para ninguém. É você, o único responsável por não estar plenamente na presença de Deus. Só que a gente tem mania de culpar as pessoas. Quer ver uma dessas manias reveladas? Pergunte a alguém que está saindo da igreja por que ela está saindo da igreja. Porque ela vai te apresentar inúmeras razões. Porque quando a gente quer, a gente vê motivo para tudo. Aliás, a Bíblia fala que se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo terá trevas. E quantas vezes isso não acontece na igreja? Porque os nossos olhos são maus e a gente só vê treva. Para todo lado que a gente olha, a gente só vê treva, a gente só vê coisa errada, a gente só vê coisa ruim. Eu estava me lembrando essa tarde da irmã Jacinéia, estava conversando com a irmã Eufêmia, a gente veio de um sepultamento, e a gente estava conversando com a irmã Jacinéia, a irmã Eufêmia falou assim: eu sigo a política da irmã Jacinéia. Eu chego na igreja, eu fecho os meus olhos e eu quero é Deus. Ela fala isso, né? Eu fecho os meus olhos e eu quero é Deus. Porque se você olhar para o lado, certamente no lado, você vai achar motivos para não caminhar com Deus. Não porque esses motivos estão em Deus, mas porque esses motivos estão nos homens. E a nossa igreja é uma igreja composta de pecadores, não é isso? Eu sou pecador, se você não é, você não deveria nem estar aqui. Nós somos pecadores. E aí achar motivo é muito fácil. E na maioria das vezes esse motivo, por causa do nosso coração, sem sensibilidade, sem visão espiritual, está sempre no outro.
A gente sempre aponta o dedo para o outro e fala, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa dela, é por causa dele, é por causa do pastor, é por causa do diácono. E a gente começa a apontar o dedo para tudo quanto é lado. Mas Deus só começa a trabalhar na gente quando a gente aponta para a gente mesmo e fala assim, sou eu o pecador. Sou eu que não busca conhecimento, maturidade, alimento na palavra. Sou eu. É por isso que eu estou desanimado, é por isso que eu estou abatido. Porque, irmãos, eu tenho sei lá quantos anos no Evangelho, porque eu nasci dentro da igreja, me converti com 11 anos, então hoje eu faço 30 anos que eu vivo na igreja, já vi muitas razões para sair da igreja, já tive muitos motivos para não frequentar mais, mas o meu motivo para continuar caminhando é maior do que todos, o nome dele é Jesus. O nome do motivo é Jesus. Acabe que apontar o dedo, a culpa é sua por causa da seca, Elias, a culpa é sua. E Elias vai falar, não, é você. Você que tem levado o povo em idolatria, é você que se recusa a obedecer os mandamentos do Senhor. E tem gente hoje em dia tentando me convencer que Deus não tem mais mandamentos, que Deus não tem mais padrão, que Deus não tem mais propósito de santificação, que o Senhor não quer uma igreja eleita, exclusiva dele, que o Senhor não quer mais do que o seu coração, que o Senhor quer a sua vida toda. Mas a gente está disposto a consagrar ao Senhor apenas o nosso domingo à noite. Você vai para o trabalho, pega o BRT, você continua sendo um atribulado. Aí você vai para a casa de alguém, é atribulado também. Aí chega na igreja, bota a máscara de crente, e você quer ser crente no domingo à noite. Não é isso que Deus quer. Isso é mais parecido com Acabe e Jezabel. E eu vou te falar, se existe um palavrão gospel, é Acabe e Jezabel, né? Para o homem, fala assim, seu Acabe. Tomara que você acabe mesmo, né? Quer ver ofender uma mulher crente, se ela tiver conhecimento bíblico, é chamar de Jezabel. Só Jezabel. É uma ofensa, irmãos. Se a mulher não souber, ela vai achar que é um personagem de uma novela, alguma coisa do tipo. Mas se tem um conhecimento bíblico, a culpa era deles. Eles que não estavam obedecendo. E aí Elias faz a convocação. Elias faz essa convocação porque era propósito do Senhor, era propósito de Deus trazer o povo de volta. E eu louvo ao Senhor porque Deus é um Deus que não desiste dos seus. Não desiste dos seus. O Senhor vai buscar. E quem é do Senhor, vem. Quem é do Senhor, vem. A palavra de Deus nos diz, ele fala, vai lá, convoque os profetas de Baal. Sabe quantos profetas eram? 450. Some-se a eles os 400 profetas de Aserá. 850 profetas idólatras de deuses falsos que iam começar a clamar pelo Deus deles para dizer que os deuses deles eram verdadeiros. A gente olha para o mundo, para a realidade do mundo, e a gente fala, mas é difícil caminhar sozinho. É difícil andar sozinho nessas circunstâncias, é difícil a gente continuar sendo crente quando a nossa família inteira não é crente. Quantos já viveram situações desse tipo, né, de estarem sozinhos dentro do seu lar? Com o único que tem fé dentro da sua própria casa. Olhe para Elias e veja, Elias não se intimidou. Era 1 contra 950. Mas eu vou corrigir a minha última frase. Eram 2. Elias estava com o Senhor. E aí você, meu amigo, ainda que se sinta sozinho, eu quero lhe dizer, com Deus você é a maioria. Há mais poder em ti com Deus do que numa multidão de infiéis. Há poder. O Senhor tem todo o poder. A palavra de Deus vai dizer que Elias, diante daquele povo, faz a sugestão então de que cada divindade tenha um altar. Começaria aqueles que eram maioria, e eles começariam a clamar ao Deus deles, da maneira deles, para que aquele Deus se manifestasse de alguma forma, e a maneira como eles haviam escolhido para que esse Deus se manifestasse era o fogo. Irmãos,
se houvesse uma fagulha ali, e aquele holocausto se acendesse, Baal teria sido declarado como um Deus verdadeiro. A oração e o projeto e o desafio não era que caísse fogo do céu, era que simplesmente fogo surgisse. O fogo poderia surgir de qualquer maneira. E aí, o Deus verdadeiro teria sido declarado. Antes do desafio começar, Elias chega para o povo e diz, no verso 21, até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Parece até que Elias foi convidado para pregar aqui essa noite. Quero convidar para entrar Elias vai entrar, e aí Elias vai chegar para a Igreja Batista Parque Sueli, sem nem conhecer a Igreja Parque Sueli, sem nem conhecer você que não é daqui dessa igreja. E aí Elias, na introdução do sermão dele, ia chegar e falar para vocês assim, até quando vocês vão ficar oscilando na fé de vocês? Porque já passou da hora da gente ter mais maturidade em nossa fé. Porque já passou da hora da gente viver desafios e continuar firmes, crendo no Senhor. Porque já passou da hora da gente ser crente um mês inteiro e no outro mês a gente não ser mais crente. Porque já passou da hora da gente confiar no Senhor em momentos específicos e não confiar no Senhor o tempo todo. Já passou da hora da gente oscilar entre o crente do domingo e o crente da segunda. O indivíduo é diferente. Já passou da hora, e aí Elias pergunta, eu pergunto, Deus pergunta, até quando você vai oscilar na sua fé? Até quando você vai colocar outras coisas com mais motivação no seu coração do que o próprio Deus? Até quando outras coisas terão mais paixão, moverão mais o seu coração? Até quando outras realidades vão aquecer mais você do que Deus? Irmãos, todo mundo que gosta de futebol, gosta mesmo, já foi num estádio de futebol, já? Todo mundo que gosta muito já foi. A maior parte dos irmãos que gostam já foi. Eu já fui. Já peguei sol, já peguei chuva, já peguei corre-corre, de arrastão, já peguei um monte de coisa. Pergunta para mim se por causa da chuva, por causa do sol, eu deixei de gritar, eu deixei de cantar o hino do clube, eu deixei de pular na arquibancada. Pergunta para mim se eu deixei de fazer isso. Não deixei. Porque aquilo movia o meu coração naquela hora. Naquela hora eu estava empolgado com aquele ambiente ali de cantar, de empurrar o time para frente. E não há nenhum problema de você torcer para um time. O problema é quando o seu time vira o seu Deus. O problema é quando você investe mais no time do que em Deus. Você investe mais tempo, mais atenção, mais motivação, mais da sua voz, mais das suas mãos, mais do seu dinheiro, você investe mais nisso no reino de Deus. Eu conheci uma pessoa algum tempo atrás, e ele falou que todo ano ele gasta R$600 com o material do clube dele, do clube de coração dele, todo ano. R$600. E não é muito não, R$600 é 3 camisas do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Você compra uma camisa aí, não é verdade, irmão? A camisa de um clube, né, 200 e poucos reais. E aí você vai perguntar para ele, eu perguntei, quanto você investiu em missões no ano passado? E ele, envergonhado, falou que não doou R$1 para missões. Até quando vocês vão ficar oscilando? Até quando vocês vão ser de Deus e não vão ser? Nessa gangorra de fé, até quando vocês vão ficar em cima e embaixo, de castigo e embaixo? Até quando vocês vão ficar oscilando? Porque se continuarem oscilando, o inferno está cheio de gente oscilante. O inferno está cheio de gente que não tem a sua firmeza em Cristo Jesus, que Jesus não é o seu Senhor, ou só é um dia ou outro. A palavra de Deus nos diz que Ele talvez parafraseando, porque Deus é que inspira o profeta, inspira todo o texto bíblico, né? Ele parafraseia um texto lá de Apocalipse capítulo 21, que o Senhor fala assim, olha, e aqueles que são fiéis, que continuem fiéis. Quem não é fiel, que continue sendo infiel, então. Dando um basta nessa oscilação. E aí ele vai dizer assim, olha, se o Senhor é Deus, adore a Deus. Mas se o Baal for Deus, adore então Baal. Só não fiquem oscilando.
Lembro-me quando o Senhor escreve aquelas cartas para a igreja de Apocalipse. Você vê ali algumas exortações, algumas cajadadas, alguns puxões de orelhas para aquelas igrejas. E na minha opinião, a igreja que toma a maior cajadada é Laodiceia. As outras tinha idolatria, tinha falsos ensinamentos. Mas Laodiceia é que toma a cajadada mais forte. Você vai ver o pecado de Laodiceia, é que Laodiceia era morna. A exortação maior vem em cima daquele que está oscilando, daquele que está no meio do caminho, não é quente nem é frio, é morno. Então, ou sigam a Deus, ou sigam os deuses que vocês inventaram. Mas parafraseando Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O desafio começa, os profetas de Baal gritam, louvam, dançam, se cortam, em um processo, entram em transe, em um processo de adoração a um Deus falso. Só que Deus falso não responde. Deus falso não te acompanha. Deus falso não é Emmanuel, Deus conosco. Você pode comemorar, vibrar, se alegrar, até ganhar dinheiro com o seu Deus falso. O que você não consegue é ser salvo com o Deus falso. O que você não consegue é ganhar a paz que só Cristo pode dar, porque Deus falso não dá paz. Deus falso não dá salvação. Deus falso não pode salvar a sua família. Deus falso não pode dar satisfação plena à sua alma. Nada acontece. Por volta de meio-dia, Elias começa até a caçoar deles. Salmo capítulo 2 diz que Deus olha do céu idólatra e ri deles. Aí Elias fez junto com Deus ali um processo de caçoar deles. E Elias começa, olha, grita mais alto, esse Deus de vocês deve estar dormindo, hein? E o pessoal gritava mais alto, se desesperava ainda mais. E aí no verso 10, o texto vai dizer que então Elias, já que eles não conseguiram nada, já estava chegando quase a noitinha, no final da tarde, que era o momento do sacrifício, eles estavam lá desde de manhã gritando e nada tinha acontecido. Então quando vai chegando a hora do sacrifício, Elias disse ao povo, venham aqui, para você que está longe, vem aqui, para você que está distante, vem aqui, vem ver o que Deus vai fazer. Vem ver o poder de Deus operar, transformando vidas e corações, vem aqui. Para você que está com outros deuses na sua mente, no seu coração, na sua vida, vem aqui. Vem ver a maravilha que Deus tem a fazer. Vem ver a obra das mãos de Deus, vem aqui. Você está caminhando tão longe, está indo para tão distante, você está seguindo outros caminhos, você está oscilando, e aí o profeta vai dizer, venham aqui, venham ver, vejam. Todos se reuniram, e a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar do Senhor. O altar que havia sido destruído pelos profetas ou pelos seguidores de Baal. E aí Elias vai reconstruir esse altar. Existe um altar que precisa ser reconstruído. Não está aqui, não está no pátio, está dentro de você. É esse altar que Deus quer reconstruir hoje. Destruído pela oscilação, pela idolatria, pela falta de fé, pela ignorância, pelo esfriamento espiritual, destruído. Não sobrou pedra sobre pedra. Mas nosso Deus é um Deus de reconstrução. E hoje, no seu coração, Ele está operando o milagre de reconstruir o seu altar de adoração. Na sua vida, Deus está reconstruindo o altar que é para Ele, é para a adoração dEle. Reconstrua hoje. Venham aqui, reconstruam, façam como Elias, conserte o altar do Senhor. Se foi derrubado, ele vai ser reconstruído. E Elias diz, olha, esse altar é do Senhor, é para o povo do Senhor. Esse povo que
o próprio Senhor disse: seu nome será Israel, aquele que luta com Deus e vence, mas tem lutado sem Deus e tem perdido. Então a reconstrução do altar é terminada, ele empilha ali a lenha, ele coloca o cordeiro em cima dessa lenha, ele sacrifica aquele cordeiro e coloca em cima da lenha, para que todos vissem que não era uma obra de ilusionismo, para que todos percebessem que não era uma mágica de Elias, para que todos entendessem que o poder de Deus era infinitamente maior do que qualquer outro. Elias manda jogar água no altar. Porque se não tem água, vai que Elias passa desapercebidamente, né? Poderiam acusá-lo disso. Acende um fósforo, um isqueiro, a lenha ali, alguém ia falar assim: ele estava escondendo fogo ali nas mangas. E aí lembra dos sacerdotes de Faraó, que fazem ilusionismo ali, imitando os milagres de Deus, os primeiros pelo menos. Alguém poderia acusá-lo, então Elias manda: joga água nesse cordeiro, joga água na lenha. Eles jogam água. Elias fala: joga de novo. Eles jogam de novo. Elias fala: joga de novo. E por 3 vezes eles encharcam aquele altar. Era para pegar fogo, mas Elias está jogando água. Não existe impedimento para o poder de Deus. Quando Deus age, não tem como o homem impedir. Elias não queria impedir. Elias só queria mostrar que o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel. E aí isso acontece, e aí Elias vai e Elias ora. Eu acho interessante a escolha, porque Elias poderia ter profetizado, pregado ali, né? Elias poderia ter dançado, igual dançaram os profetas de Baal, mas Elias ora. E eu entendo que a oração, por muitas vezes, é o gatilho que Deus espera para efetuar o poder dele na nossa vida. Nesse texto eu aprendo isso. Deus já ia agir. Deus tem poder para agir. Não precisa nem da oração do Elias, mas é através da oração de Elias que o gatilho é startado. E aí Elias ora. E a palavra de Deus diz que na oração de Elias ele diz: prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responda-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Eu oro hoje. Ó Senhor, prova o teu poder para esse povo que está aqui hoje. E derrama fogo nos corações, para que eles percebam, essa é a minha oração, que não há Deus além de ti. Perceba o agir de Deus na sua vida essa noite. A palavra de Deus nos diz que não surge um fogo no meio daquela lenha molhada. A palavra de Deus também não diz que vem fogo de qualquer lugar e acende aquele altar. A palavra de Deus diz que vem fogo do céu. E o fogo que vem do céu incendeia aquele altar. Incendeia o cordeiro, incendeia a lenha, incendeia as pedras e seca a água que estava ao redor do altar. Porque nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Quando o povo vê isso, quando o povo vê a manifestação do poder de Deus ali, na frente deles, bem parecido com vocês que estão percebendo o agir de Deus nesse lugar, o povo se volta para Deus, se prostra diante dele em adoração. Num tempo de seca, em todo tempo, louvarão ao Senhor, e agora de fato vão louvar. Esse povo se prostra e diz: o Senhor é Deus, sim, só o Senhor é Deus. Talvez você até agora tenha tido muitos deuses, muitas razões para se prostrar, para amar, para se dedicar a outras coisas,
Mas hoje é dia de você declarar: só o Senhor é Deus. Só Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Só Ele é digno da nossa adoração e da nossa prostração. Quando em Apocalipse também vão abrir o livro e descobrem que esse livro estava selado e ninguém tinha autoridade para abrir aquele livro, o céu declara: há um digno e é o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Se você tem seu coração trancado, a sua vida está trancada para qualquer outra crença, para qualquer outra coisa, eu quero dizer que há um digno de quebrar o selo do seu coração e entrar no seu coração como rei dele e senhor dele, senhor da sua vida. Esse alguém é Jesus. Só Ele é digno, só Jesus é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero convidar você, meu amigo, você que está visitando a nossa igreja, ou você que já veio algumas vezes, mas você nunca tomou uma decisão diante de Jesus. Você sempre foi o oscilante. Você sempre foi aquele que ora tem fé, ora não tem. A declarar na sua vida que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.